E o Matheus Gonçalves foi convocado para a seleção brasileira sub-20, porém o Flamengo vai pedir a desconvocação do jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar do zagueiro, joia da base do Mengão, que está sendo vendido ao Real Betis, e vou falar também do Botafogo, que enfrenta o Flamengo amanhã e já está numa choradeira danada. Então, rapaziada, se vocês chegaram agora, eu já peço, na moral e na humildade, não pule esse vídeo, porque eu vou trazer informações importantíssimas, informações de ouro do nosso Mengão para vocês, meus inscritos. Bom, rapaziada, deixa eu começar esse vídeo aqui falando de Matheus Gonçalves, cria da base do Mengão. O que acontece, galera, é que o Matheus Gonçalves foi convocado pela seleção brasileira sub-20 para disputar 3 amistosos que vai acontecer em Cairo, no Egito. Porém, e entretanto, rapaziada, como tudo não é flores, o técnico Felipe Luiz, junto com a diretoria rubro-negra, decidiu, rapaziada, barrar Matheus Gonçalves da seleção brasileira sub-20. Mas dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação que eu apurei pra vocês. Olha só, Flamengo deve solicitar à CBF a desconvocação do meia Matheus Gonçalves da seleção brasileira sub-20. O jogador foi chamado para 3 amistosos em Cairo, que vai acontecer no Egito. Um dos motivos, rapaziada, que o técnico Felipe Luiz vai pedir a desconvocação de Matheus Gonçalves da seleção brasileira sub-20 é esse. Olha só, rapaziada. É porque o treinador Felipe Luiz pretende levar o cria do ninho do Urubu para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Mundial de Clubes, que vai acontecer agora no meio do ano. Eu imagino, rapaziada, que vocês, torcedores flamenguistas, estão falando assim: mas o técnico Felipe Luiz não utiliza Matheus Gonçalves de jeito nenhum. Por que ele não deixa Matheus Gonçalves jogar na seleção brasileira? Bom, rapaziada, é exatamente assim que eu pensei também. Até porque todo mundo já sabe a situação que Matheus Gonçalves está vivendo dentro do Flamengo, cria da base do Mengão. Matheus Gonçalves, rapaziada, só para vocês terem uma noção, só entra ali praticamente no final do segundo tempo, aos 10 minutos ali, faltando 10 minutos para acabar o jogo, 5 minutos para acabar o jogo. O técnico Felipe Luiz, rapaziada, começa ali a utilizar o Matheus Gonçalves. O técnico Felipe Luiz, que não tá dando tanta oportunidade pro Matheus Gonçalves, barrou ele agora, rapaziada, da seleção brasileira sub-20. Mas eu queria saber de vocês, hein, rapaziada. Vocês acham que o técnico Felipe Luiz fez certo em barrar Matheus Gonçalves da seleção brasileira, rapaziada? Deixa aqui nos comentários pra eu ver o comentário de vocês, porque o comentário de vocês, rapaziada, pra mim é muito importante. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando ali, falando de cria da base do Mengão, deixa eu falar de um zagueiro cria da base do Mengão, porque ele está praticamente sendo vendido para o Real Betis. Dá uma olhada, rapaziada, nos detalhes da informação. Real Betis se aproxima da compra definitiva do zagueiro Nathan junto ao Napoli pelo valor de 10 milhões de euros, cerca de 63,1 milhões de reais. E você, torcedor, tá se perguntando assim: oxe, o que é que isso tem a ver? Continuando aqui, olha só, rapaziada. Pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, por se tratar de um cria do Ninho do Urubu, o Flamengo receberá 177 mil euros, cerca, rapaziada, de 1,1 milhões de reais. Ou seja, atualmente, Nathan, zagueiro, cria da base do Flamengo, é jogador do Napoli, porém, entretanto, tá, rapaziada, emprestado ao Real Betis. O Real Betis tá gostando do jogo dele, né, rapaziada? Tá gostando do futebol do cria do Flamengo, Nathan, e pretende fazer a compra do jogador em definitivo. Depois que se concretizar essa compra, rapaziada, o Nathan, que é jogador do Napoli da Itália, é cria do Flamengo, vai passar a ser jogador do Real Betis da Espanha. Real Betis vai ter o valor lá que ele vai vender. E o Flamengo, rapaziada, por se tratar de um jogador cria da base do Flamengo, tem aquele mecanismo da FIFA, né, rapaziada? E o Flamengo vai lucrar com essa venda 177 mil euros, 1,1 milhões de reais nos cofres do Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo, deixa eu falar aqui de Gerson, que vai ficar de fora do jogo de amanhã contra o Botafogo. Técnico Felipe Luiz, rapaziada, pode optar por Everton Araújo, cria da base também do nosso Mengão. Olha só, rapaziada.
Com o Gerson suspenso, Ipugá e Alan ainda em recuperação de lesão na coxa direita, Everton Araújo deve ser o titular como primeiro volante no clássico contra o Botafogo. Na última partida contra a LDU, o jovem começou no banco e entrou no segundo tempo, atuando por apenas 11 minutos. Ou seja, rapaziada, o Eric Pulgar não vai para o jogo de amanhã. Tanto o Pulgar como o Alan estão ali se recuperando. O Gerson, rapaziada, foi expulso na última partida do Brasileirão. Também está de fora. Ou seja, o técnico Felipe Luiz, de uma maneira ou de outra, vai ter que contar com o garoto Everton Araújo, que vem atuando bem, né, rapaziada? Porém, assim como o Matheus Gonçalves não vem tendo ali tantas oportunidades com o técnico Felipe Luiz. Ou seja, o Everton Araújo vai ser o titular da posição amanhã no jogo contra o Botafogo. E a gente torce, rapaziada, que faça um ótimo jogo, assim como ele já vem fazendo dentro do elenco do Mengão. Até porque o cria da base do Mengão tem muita qualidade, né, rapaziada? Mudando de assunto, galera, e continuando também falando de Flamengo, falando desse clássico de amanhã, o jogo ainda nem começou e o Botafogo, rapaziada, já está chorando nas redes sociais. Dá uma olhada nessas informações que eu apurei e consegui para vocês. Olha só, rapaziada, o Botafogo usou as redes sociais para protestar contra o rival Flamengo. Antes do clássico do próximo domingo, às 6h30, horário de Brasília, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro, que será visitante, demonstrou preocupação com a segurança no entorno do Maracanã, devido à distribuição das torcidas definida pelos mandantes. O Botafogo manifesta a sua profunda preocupação com a decisão do clube mandante, o Flamengo, em realizar a venda de ingressos para a sua torcida em um espaço localizado no setor sul, o mesmo destinado aos torcedores rubro-negros. Ou seja, rapaziada, quando é clássico aí entre Flamengo e Botafogo, não pode ser diferente, né, rapaziada? É sempre assim, sempre a mesma coisa. O Botafogo sempre chorando, sempre fazendo ali um alvoroço, né, rapaziada? Porque sabe que não ganha dentro de campo e quer fazer ali aquele chororô, né, galera? Ou seja, né, rapaziada, a gente torce que o Flamengo ganhe, principalmente o Bruno Henrique, rapaziada, que é o pai do Botafogo. Se jogar amanhã, o Bruno Henrique faça gol e faça o chororô, que é o que eles estão fazendo hoje, né, rapaziada? O Botafogo aí sempre chorando. E o Flamengo tem que ganhar esse jogo de amanhã, se quiser ficar firme no Brasileirão, até porque o Flamengo tem um concorrente direto, que é o Palmeiras, né, rapaziada? Não pode bobear diante do Botafogo e vamos pra cima aí do Chorões Botafogo. Mudando de assunto, rapaziada, deixa eu falar aqui de retorno, né, galera, pro jogo de amanhã. Retorno aí muito importante dentro do Mengão. Olha só, rapaziada, o Felipe Luiz terá 2 volantes à disposição na próxima partida contra o Botafogo. Isso porque Alan e Pulgar ainda se recuperam de lesão na coxa e o Gerson cumprirá suspensão por conta da expulsão contra o Bahia. Nico de la Cruz, rapaziada, que estava suspenso diante do jogo do Bahia, voltará a ficar à disposição no Brasileirão e deve formar dupla com o garoto Everton Araújo, viu, rapaziada? O técnico Felipe Luiz definirá a equipe titular no treino de hoje, desse sábado. Ou seja, rapaziada, a dupla ali de volante será provavelmente Nico de la Cruz e Everton Araújo. De la Cruz voltando e o Everton Araújo, rapaziada, substituindo ali o Gerson, né, galera? Mudando de assunto, rapaziada, e continuando falando de Flamengo e Botafogo, deixa eu falar aqui de ingresso, né, rapaziada? Porque até esse exato momento foram vendidos cerca de 35 mil ingressos pro clássico de amanhã, pro duelo de amanhã. Olha só, rapaziada, já foram vendidos cerca de 35 mil ingressos para a partida entre Flamengo versus Botafogo. A expectativa é de Maracanã lotado na partida desse domingo entre Flamengo e Botafogo, viu, rapaziada? Todos os ingressos destinados à torcida do Botafogo já foram esgotados. Flamengo e Botafogo se enfrentam pela 9ª rodada do Brasileirão e os dois times vêm de 2 vitórias consecutivas. Ou seja, rapaziada, bora pra cima do Botafogo, vamos ali. Do mesmo jeito que a gente jogou o último jogo na Libertadores contra a LDU, a gente tem que amassar o Botafogo, independentemente de ser um clássico, né, rapaziada, de ser ali um jogo muito difícil. Tanto o Flamengo vem de 2 vitórias consecutivas, como o time do Botafogo também, rapaziada, vem de 2 vitórias consecutivas. Ou seja,
Flamengo não pode cochilar, até porque clássico é clássico, tem que ficar atento, rapaziada, do início ao fim. Vamos pra cima do Botafogo, até porque o Flamengo tem um time muito melhor e dá pra ganhar, né, rapaziada? O Flamengo vai utilizar aquele fator casa, Maracanã cheio, torcida do Mengão vai comparecer assim como comparece sempre. E vamos pra cima do Botafogo, vamos sair com os 3 pontos na mala, né, rapaziada? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, eu só quero agradecer a vocês por ter vindo aqui, ter dado essa moral, ter se inscreveu aí no canal, né, rapaziada? Muito obrigado, vocês são foda. E você aí que tá me assistindo agora, só que ainda não se inscreveu no meu canal, corre, rapaziada, dá essa moral, galera, por um cara humilde aqui, já se inscreve aí no canal, ative o sino de notificação, porque quando vocês ativam o sino de notificação, rapaziada, automaticamente, quando eu postar vídeos, já chega aí pra vocês. E senta o dedo no like, né, rapaziada? Dessa moral. Porque quando vocês sentam o dedo no like, vocês estão me motivando a vir todo dia aqui e trazer informações pra vocês, rapaziada. Valeu!